Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início à nossa correção de Sociologia. Aqui nós temos a primeira questão. Assinale a alternativa que corresponde ao conceito de estratificação. Na letra A nós temos determinada pelo modo como se organizam os aspectos econômico, cultural, social, político e histórico de uma sociedade. Letra B, modo como a sociedade está dividida. Letra C, probabilidades típicas de propriedade de bens. Aqui o nosso gabarito será a letra B. Estratificação significa divisão. Então, é a forma como a sociedade ela é dividida. Então, a sociedade ela pode ser dividida. Nós temos os principais tipos de divisão, que seria a divisão por meio de castas, a divisão por meio de estamentos e a divisão por meio de classes sociais. Então, a forma como a sociedade é dividida é um tipo de estratificação, né? Então, a estratificação vai ser as divisões existentes na sociedade. Na segunda questão fala o seguinte: assinale a alternativa que corresponde aos elementos centrais da questão das desigualdades sociais. As desigualdades sociais, elas vão acontecer por meio de três elementos centrais abordados na sociologia, que seria a sua estrutura, né? A estrutura que forma aquela sociedade, a estratificação, a forma como a sociedade está dividida também colabora na questão das desigualdades, e também a mobilidade social. Se aquela sociedade não possui muita mobilidade de uma classe para outra, aumenta mais ainda a questão das desigualdades sociais. Então, nós temos essas alternativas aí na letra A: estrutura, estratificação e mobilidade social. Ok? Vamos agora para a nossa última questão. Fala o seguinte: assinale a alternativa correspondente à ideia de classe social proposta por Karl Marx. Karl Marx ele vai dividir a sociedade em duas classes, que seria a classe do proletariado, que é a classe trabalhadora, e a burguesia, que seria a classe rica, a classe que explora a classe trabalhadora. Então, de acordo com Marx, por haver apenas essas duas divisões, né, então ele vai falar que a sociedade ela está determinada, né, pelo grupo que faz parte do processo de produção e o grupo que domina esse processo, certo? Então, nós temos a letra A que fala determinada pelo modo como se organizam os aspectos econômico, cultural, social, político e histórico de uma sociedade. Não é essa alternativa. Probabilidades típicas de propriedade de bens, de posição externa, que é os status, e de destino pessoal. Também não. Essas características aí elas são propostas por Max Weber, né? Que ele vai falar que a sociedade não é dividida de forma tão simples assim como foi colocado por Karl Marx, né? A sociedade vai ter uma divisão mais detalhada. E a letra C, determinada pela posição que ocupa no processo de produção, né? O nosso gabarito, né? Então, Marx vai falar que há os trabalhadores, a classe de proletariado, que faz parte do processo de produção, que é a grande massa, né? Que faz com que o capitalismo seja sustentado, né, e o grupo que se encontra no topo do capitalismo, né, que é a classe dominante, ok? Espero que tenha dado para vocês entenderem. Grande beijo e até a próxima.